3, 2, 1. Artlist.io. Welcome to Love Machine. Ó. Fala, cabra! Em ritmo de São João! Estamos vivos! Diga aí! Em ritmo de São João! E ó, estamos aqui também protegidos, isolados com coronavírus! Chocoronga! É ou não é, galera? E aí, como estão? É isso aí. Beleza, galera? Boa noite, Rasta, boa noite, Jatobá. Tamo aí. Eu não vim preparado pra festa junina, ninguém falou nada, eu vim aqui de Punisher mesmo e tamo nessa, vamos nessa. Ah, velho. Mas eu... Eita! Agora sim. Mas se liga, Diogo, é porque aqui no Nordeste, pelo menos aqui na Bahia, São João é calendário igual a nascimento. Na verdade é amanhã a festa, mas dia 23 a gente já comemora a véspera, então já tá todo mundo hoje. Infelizmente a galera sem poder acender fogueira, né? Tem lugares que podem, mas é uma completa, a melhor festa da Bahia, velho. A galera fala do Carnaval de Salvador, que é maravilhoso, fantástico, mas a melhor festa a nível de estado é São João, você ligou? Pra mim, na minha opinião. E é isso que eu ia perguntar. Como é o São João aí pra vocês aí, Diogo? Existe? Qual o lance aí? Existe, pô, louco. Bom, Ah. onde eu tô aqui tem bastante tradição, Cara, tem várias. Nas escolas tem bastante, né? As escolas cada um fazem as suas ali. Tem também da cidade, então, cara, tem bastante sim. É que eu que sou meio... Eu tenho um pouco de trauma, tá ligado? Na época da escola, ninguém queria dançar comigo, eu fiquei meio traumatizado com esse rolê da festa Era junina o aí. gordinho de óculos, é o gordinho Eu sempre fui, tá ligado? Aí traumatizei, falei, foda essa porra. Depois, mais velho, eu ia lá pra beber, mas aí também não adiantava muita coisa, já não fazia mais muita graça, não. Mas gosto, isso. cara. Acho uma tradição legal. Só não é muita minha cara, assim. Prefiro mais um rock and roll mesmo. Mas ir lá pra beber, velho, já é uma vantagem, você ligou? Ela tá fazendo parte, porque a essência do São João é beber. E eu fiz licor, velho. Fiz licor de limão, tava aqui agoniado. E aí, bicho, eu vou conseguir tomar um licor? Fiz meu licor. Você fez o licor, brother? Fiz o licor, tem o licor de limão. Pô, você tem habilidade mesmo, né, brother? Caralho, mano, o cara faz da própria bebida, isso você quer. Tá Habilidade. rolando. Tá rolando. Caramba, viu? Ó, e vamos começar aqui, é o seguinte, falando da agenda, temos agenda, é ou não é? Por enquanto tá agendado uma, mas já temos uma agenda. No dia, bem, eu não sei exatamente, mas já estamos confirmados aqui uma especialista em carreira. Então você que tem dúvida de carreira aí, fica ligado que a gente vai destrinçar esse ponto aí, o que é que vale, o que não vale, qual a melhor opção a se fazer, se vestir, né, de forma inadequada no trabalho, como o Racha sempre fazia lá. É válido fazer isso? Né? Então tem questões que a gente vai trazer polêmica aqui, já temos agendado já uma especialista de carreira. Mas hoje vou dizer para vocês, muito provavelmente será o CabraCast mais identitário. Por que isso? Traremos aqui hoje um quarto elemento, na verdade, uma quarta elementa, né? Que é a Roberta. Então, a Roberta vai chegar hoje nos abrilhantar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho com ela. Mas, basicamente, hoje falaremos de talvez dos dois temas que eu sou mais apaixonado na atualidade, que é a inteligência artificial e Astronomia. Astronomia, exatamente. Na verdade, astrofísica, né? A gente vai ver qual a diferença hoje, né? Pra gente que é ignorante. Mas não era astrologia, aquele negócio de Capricórnio, não sei o quê? Também. Então vou embora. Então, não. Então, ascendente escorpião, não sei o quê. Porra, toda a minha vida foi baseada nisso. Vocês vão falar que isso aí tudo não existe? Ah, não, cara. Aí não adianta. Velho, É uma boa pergunta, né? Não só uma boa pergunta, como é uma afirmação também, porque às vezes eu tenho a sensação que nesse mundo da programação, as coisas não vêm das ciências exatas, elas vêm da ciência esotérica, porque, velho, é pra estar tudo certo. E não tá, se ligou? Dá um erro em algum lugar, falta. Então, assim, o esoterismo faz parte também da profissão do programador.
Pois Não, é. mas esse negócio de roteirismo, só para não interromper, tem uma macumba muito boa, que é só você reiniciar, seja lá o que for, que tudo volta a funcionar. Então, boa. Vai, Jatobá. Muito bem. Essa e mais outras besteiras vocês só vão encontrar aqui no Cabra Crash. Chega, embolei. Não é nem São João direito aí, já embolei. Muito bem, e aqui está ela. Eu vou ler uma pequena mini apresentação para ela conseguir entrar em campo aí. Já vestiu a camisa, então já está pronta para a nossa discussão. Então vamos lá. Meu nome é Roberta, ficou um pouco estranho eu falar, meu nome é Roberta, mas acho que você já entende, né? E fiz graduação em Física pela USP, com ênfase em Física Computacional. Hoje eu estou terminando o mestrado em Astrofísica, no grupo de buracos negros, também pela USP. Meu projeto é simular buracos negros usando inteligência artificial, sob orientação do professor Rodrigo Niemann. Depois você me corrige. Okay. A colaboração do João Paulo, da NVIDIA Brasil. Tem um projeto de divulgação no Twitter chamado AI Thread BR e participo dos projetos Astro Thread BR e Astro Mini BR. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ela, Roberta! Obrigada pelos ouvintes. Prazer conhecer vocês três. O prazer é nosso, Legal, cara, se deixar, eu vou ficar perguntando aqui até a meia-noite, cara. Eu tenho muitas dúvidas pra perguntar. Cara, legal. Depois desse currículo a gente dá pra rasgar o nosso e ir embora, né, Jatobá? Eu comecei a chutar meu filtro de linha pra ver se desconecta a bateria com o notebook sai de repente eu desapareci. Não, tô brincando, mas... tanta vergonha, né, cara? Mas é um currículo particular. Se houver uma estatística que comprove quantas pessoas têm esse perfil profissional, Roberta, a única mostra. Pois é. Você vê que os ânimos ficaram exaltados, viu, Roberto, com a sua presença, porque realmente é intimidadora. Então, muitas das questões que você está trabalhando é o que a gente fica no fundo antes de dormir, né, coçando a mente. Meu Deus do céu, o que será? O que será de nós? E assim, antes da gente começar, você já morou lá no CRUSP? No Conjunto Residencial USP? Não morei. É o lá de São Carlos, né? Então, São Carlos. Aí eu tinha muitos amigos lá do CRUSP de lá. Uhum. Então, assim, eu virava e mexia, tava lá, indo visitar meus amigos e tal. Então, assim, eu basicamente ia lá quase toda semana. Porra, legal. Por que eu fiz a pergunta? Foi até um fora, né? Porque eu pensei que você morava lá. Para você me responder, que eu tenho uma questão que até hoje está incompreensível na minha mente. Tem um cidadão que toda noite, às 19 horas exatas, ele sai gritando lá. Eu queria saber quem é esse cara. Você não vai conseguir me responder, né? Não, mas eu já ouvi essa história. Tá vendo aí? Você que é esse cidadão, já ouviu falar nele? Manda um Twitter pra gente saber mais disso. Mas vamos lá. Roberto, é o seguinte. Eu estava falando com o pessoal aqui que esse talvez seja um dos cabras mais interessantes que a gente já fez. Porque ele traz os questionamentos que a gente mais gosta aqui. Primeiro, IA. E segundo, astrofísica em geral, né? Enfim, somos leigos em astrofísica, em IA nós temos até um certo nível de estudo para falar alguma coisa, não é nenhum Stuart Russell ou Peter Norvig aqui que está falando, né? Mas enfim, também gostamos pra caramba. Para a gente chegar nesses questionamentos que de fato a gente coça a cabeça todo dia, eu particularmente fiquei muito curioso com o tipo de pesquisa que você está executando, que é simular buracos negros utilizando inteligência artificial. O que você está fazendo aí? Que diabo é isso na prática aí? Eu acho que a astronomia, em geral, a astrofísica, não só a física de buracos negros, agora a gente chegou num ponto onde não consegue avançar mais, não consegue mais para frente. Por quê? Por causa de custo computacional, porque as simulações demoram muito. Então, pensa assim, um doutorado demora 4 anos. Você não pode ficar 20 dias esperando uma simulação rodar e aí tá errado. E aí mais 20 dias, aí tá errado. Então, assim, a gente não tem mais essa questão computacional. Então, assim, memória RAM ou a memória tempo computacional também. E então, o que eu faço é propor um método
de inteligência artificial, que assim, com outros dados, ou seja, eu pego simulações passadas, alimento uma rede e quero que ela aprenda a simular um buraco negro a partir daí. Então, aí eu consigo mudar os parâmetros que envolvem a questão da física de buracos negros, porque tem vários parâmetros que você pode mudar e fazer outras simulações. Então, é isso que eu proponho na minha pesquisa. Eu quero que uma AI aprenda um modelo de buraco negro e aí eu consigo, no futuro, arrumar uma coisa mais geral. Então, assim, eu alimento uma certa tipo de simulação e ela consegue rodar outros tipos de simulação aprendendo a física daqueles ali. Então, é isso que eu proponho no trabalho, basicamente. Tá, Caralho, eu que não foda. entendi nada, tá? E olha que, Porra, Jatobá, não passa vergonha, cara. cara, eu tenho que passar vergonha. Pera aí, deixa-me adentrar mais um pouco. Durante o meu mestrado, eu tive um colega que utilizou Deep Learning para poder fazer reconstrução de parte da face que não estava, que estava obscuro. Então, geralmente, quando a pessoa utiliza um óculos que tapa muito o rosto, ou está com gorro, qualquer coisa desse tipo, ele utilizou o Deep Learning para poder, enfim, reconstruir essas áreas. E a gente está vendo que está bem avançado nessa parte de reconstrução de imagem. Sim. Tem um pouco a ver com isso que você está fazendo? Sim, a questão de, assim, o que a gente chama de imagem, né, mudou muito na questão de AI para astrofísica. No caso, seria um perfil, que pode ser de densidade, de temperatura, de velocidade. Então, é uma matriz, como uma imagem é uma matriz. Então, uma imagem é uma matriz RGB, né, tem os 3 canais. E, no nosso caso, pode ser densidade, temperatura e velocidade. Então, é a mesma coisa como se fossem canais, assim. Mas, assim, na prática é a mesma coisa. Os canais de uma imagem RGB e os canais de um perfil de densidade ou perfil de velocidade. Então, acaba sendo na mesma na prática. Muito bem. E aí, meus colegas, adentrem. Vamos lá, vamos embora. Vamos aumentar aí o lance. Rapaz, vai lá, Rasta. Então, velho, assim, eu acho fantástico, assim, mas eu acho fantástico do seguinte aspecto, porque eu sou, de fato, de todos aqui, o mais ignorante a respeito da ideia. Completamente. Concorde comigo, por verdade. Mas eu gosto de ouvir falar, se ligou? É uma parada que me chama a atenção porque me dá uma noção de futuro. Quando fala em astrofísica, então, pra mim, assim, sabe o ápice onde alcançou a tecnologia? A palavra tecnologia me define esse sentimento quando eu ouço isso. Por outro lado, eu sou uma pessoa de tecnologia, que a galera fala que tecnologia é a questão do futuro e tal. Mas enquanto programador, eu não me vejo construindo esse futuro que você está falando, se ligou? E aí agora eu vou lhe perguntar, como é que você constrói um caminho para criar esse perfil de profissional e acadêmico, de pesquisa, esse sujeito que está com uma tecnologia nas mãos, falando completamente de um futuro baseado nessa informação tecnológica, se ligou? Como é que forma? Qual é a carreira que faz para chegar onde você está? Então, para falar a verdade, é até um pouco engraçada essa história, porque, assim, eu por motivos financeiros, eu fui para a Física de São Carlos, porque tem 2 institutos de física na USP, o de São Paulo e o de São Carlos. Aí eu cheguei lá e tinha um curso chamado Física Computacional. E eu achava que Física Computacional era só uma área da física, nem sabia que tinha um curso desse no Brasil e tal. E aí, durante a graduação, no IFSC, eles dão muita oportunidade de você pegar a matéria da física computacional. Então, eu, como física, fui pegando matéria de física computacional. Então, assim, e lá, uma coisa que não tem em todos os cursos de física, e tem lá na Física de São Carlos, tem a mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, mecânica quântica computacional. Então, eu fui fazendo isso durante a graduação inteira. E então, aí eu comecei a entrar em questão de simulação numérica, simulação física, na mecânica clássica, mecânica quântica, física estatística. Então, juntou tudo isso e aí eu fui conversar com o meu orientador atual, o Rodrigo Neme, e ele trabalhava com simulações de buracos negros. Então, foi nessa que eu entrei na parte de simulação. Porém, a parte de AI, como tinha física computacional, eles tinham um curso de AI, que o nome era reconhecimento de padrões. Então, nisso eles ensinavam método supervisionado, não supervisionado, caminhos, clustering, neural networks. Então, foi lá que eu aprendi. E aí, numa conversa com o meu orientador, eu falei, não, eu fiz uma matéria de redes neurais. E ele olhou para mim, tipo, você fez matéria de redes neurais? Por que você fez matéria de redes neurais? Porque não tem curso de física, realmente não tem. E tinha lá em São Carlos.
E aí ele já tinha esse projeto com a NVIDIA, com o João Paulo, o meu orientador, e um dia ele ligou e falou assim, Roberto, você quer esse projeto? E aí eu, quero, vou entrar. Então foi aí que juntou, então assim, foi tudo um caminho de coincidência que foi um atrás do outro e chegou aqui, assim. Então foi assim. Muito bom, Roberta. Putz, é muito bacana mesmo. Eu queria puxar um tema aqui. Você falou de NVIDIA aí, e aí no meu mestrado eu cheguei a trabalhar com algumas... Eu tive algumas matérias de computação distribuída, até porque eu também fiz IA, né? Fiz a parte um pouco mais formal da coisa ali, mas acabei trabalhando com planejadores no meu trabalho final ali, né? Mas, no final das contas, acho que hoje em dia, mais do que nunca, né, com a nova geração das RTX aí, que, Sim. puta, é algo que a gente... Cara, há 10 anos atrás isso seria inimaginável, né? E o poder do hardware hoje em dia, né? Quando a gente fala sobre o que o hardware pode fazer, todo mundo pensa em fazer o reflexo da água no primeiro momento, né? Eu acho que é o que todo mundo se preocupou no Minecraft, o reflexo da água. Mas que se foda essa porra. A gente tá preocupado em resolver problemas de verdade do mundo real, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, dentro do que você tem visto, né? É lógico que toda essa questão do poder de processamento paralelo, que eu acho que é algo que já existe há algum tempo, mas o que essas novas tecnologias que estão sendo aplicadas a placas de vídeos mais modernas, ou seja, a pergunta no final das contas como que o hardware hoje em dia possibilita a gente fazer experimentos que não conseguimos fazer há 5 anos atrás, por exemplo. Eu acho que talvez seja uma pergunta bem pertinente para o nosso tema aqui, né? Sim. Uma curiosidade sobre isso até é que até poucos anos atrás, acredito que foi 2016, 2015, a gente não tinha simulações 2D, porque não tinha hardware para fazer isso. Foi recentemente, acho que, se não me engano, o nome ele é Tchaikovsky, que ele conseguiu fazer uma simulação 3D em torno de um buraco negro, de um buraco negro. Então, assim, para ver como realmente não tinha computador suficiente para fazer isso antes. E mesmo agora, com a simulação 3D, o tempo é muito curto para saber alguma física dali. É claro que tem um paper sobre isso, que eles descobriram várias coisas, descobriram até tem um outro disco e tal, mas assim, a gente precisa de mais tempo para entender como esse sistema ele evolui, né? Então, assim, e a questão do hardware para o Deep Learning, o Deep Learning só cresceu por causa disso. Então, assim, a NVIDIA está entrando com tudo nessa área. O João Paulo mesmo, assim, ele, se não me engano, tem 2 ou mais projetos científicos mesmo para entender como a capacidade desses hardwares. Então, assim, tudo isso foi graças principalmente, eu digo, da NVIDIA, porque é o que eu tenho mais contato. Mas tem as TPUs também da Google Cloud. Ano passado eu fui num evento da Google Cloud, assim, o que é incrível as coisas que eles estão fazendo também, o DeepMind está fazendo. Então, sim, coisas que era impensável. E a gente vê o boom que tem no AI, no Deep Learning nos últimos tempos. Porque agora, cada dia está saindo um paper novo e, assim, eu mesma não consigo acompanhar, porque é muito paper, muita coisa interessante que estão fazendo, cada dia uma coisa. E foi graças ao hardware mesmo que isso foi possível. O meu trabalho é também graças à GPU. Sem GPU é impossível. Eu tento rodar no meu computador, coitado, ele não vai, não adianta. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora, porque, Diogo, você falou em algoritmo, e aí me fez pensar em instrução. E vocês estão falando muito de hardware e tal, beleza, e de fato, assim, no meu nível de ignorância, agora eu vou uma pergunta para poder entender se tem uma área para software aí no meio, porque assim, você está falando de inteligência artificial, tá falando da infraestrutura para suportar isso, mas e a parte de software, como é que entra aí? Você precisou estudar programação, precisou desenvolver alguma coisa para estar... Então, eu acho que, de novo, a questão de física computacional e tal, assim, eu saí de lá com uma bagagem muito grande computacional. Então, eu digo que a física computacional é um curso que você sai com física e ciência da computação ao mesmo tempo. Então, assim, eu saí sabendo simular numericamente problemas de física, eu saí com linguagem, então era C, Fortran, Python, então várias línguas. Também tinha questão de, por exemplo, integração numérica, cálculo numérico, tinha isso, então eu saí com toda essa bagagem. E aí também já tinha feito as matérias de então para mim, assim, pelo menos a base
eu já tinha, mas eu tive que estudar assim, a teoria por trás de redes neurais, a fundo, as derivadas, o gradiente descent, tudo por trás disso. Tive que parar, pegar um caderno e fazer as contas na mão. Até falo pro meu orientador que eu tenho todas as contas de rede neural no meu caderno e eu tô colocando na dissertação. Então, não, eu tive que fazer assim, mas o João Paulo... a arquitetura foi ele que começou a construir, então ele passou para mim, então foi nós dois, um conversando, mandando e-mail e... vou pôr isso aqui, vou colocar batch normalization, vou colocar isso. Então a gente construiu junto a arquitetura e criou todo o modelo junto. Então, assim, a parte de software eu tive bastante ajuda do João Paulo, principalmente. Então, pelo menos assim, a bagagem eu já tinha, digamos assim. Ô, Rasta, mas é bem diferente, viu, desses teus software que você faz de front-end aí, tudo bonitinho, coloridinho. O pessoal sabe o que eles vê, só vê terminal, filho. É tela preta com fundo verde, é isso que eles querem ver, entendeu? Não tem nada bonitinho, não. Eu sou até zoada, porque eu acesso pelo Docker. E eu não consegui instalar o Gedit, para coisar o código no Gedit, editar o código no Gedit. Então eu uso o VI mesmo, então eu fico lá no VI. Puta, respeito, hein? Aí Raiz mesmo. E aí, então você usa quais são as tecnologias que você usa aí atualmente? De hardware ou software? Não, pro seu trabalho. Então, por enquanto eu tô usando o TensorFlow, que eu acho que todo mundo usa, hoje em dia na academia, pelo menos, todo mundo usa. Apesar que o Theano, tá todo mundo falando sobre isso, PyTorch também. Mas eu uso TensorFlow com Keras. Agora eu tô atualizando, mas agora eu falei, vou direto no TensorFlow, porque o Keras atualizou, então tá tudo uma mistura de TensorFlow com Keras. Então eu fico lá TensorFlow e Keras mesmo. E Docker, porque eu preciso passar pro João Paulo as coisas, então a gente acaba passando. E o Jupyter Notebook, o Jupyter Notebook, que aí eu ploto as coisas no Jupyter. O Jupyter é demais, né, cara? Sim. Puta ferramenta foda. Vocês sabem o que é isso, pô? Não, e eu percebi uma coisa. Que Roberta, ela detém conhecimento que deveria compartilhar por 30 pessoas. Aí dá pra todo mundo trabalhar. João Paulo, as outras 30, se ligou? Então só eles dois dominam o mundo da área, se ligou? Pô, parabéns, Jupyter, velho, parabéns. Obrigado. Só falar rapidinho do Jupyter, que é bem legal, né, Roberta? O Jupyter é uma ferramenta que você consegue, por exemplo, imagina um README, tá? Você tá no GitHub, aí você escreve um README, aí você quer colocar um trecho de código, né? Como é que a gente faz? Abre lá o Markdown do código e coloca lá, né? Mas imagina que o Jupyter, ele consegue executar esse código e te dar o resultado daquilo ali. E não só isso, você consegue plotar gráficos dos resultados daquele código que você acabou de executar. Cara, pra quem tá aprendendo, pra quem, né, ainda mais hoje no ensino à distância, enfim, é maravilhoso, eu acho bem bacana. Acho que o Rasta pensou mesmo que eu. Então é esse o nome, né? Eu já vi. Fala assim, chama Júpiter. Chama Júpiter. Cara, mas vamos lá. Eu acho que a área de astrofísica é uma área, não sei se vocês concordam, mas eu acho muito excêntrica, né? Então parece que tá a galera meio... O cara passa por aquele cara astrofísico, aquela mulher astrofísica, diz, vixe, Maria. Sim, sai do meio, né? E aí essa união com computação, eu acho que só piora, tá? Só piora nesse sentido desse estereótipo, tá? Mas ao mesmo tempo ela é apaixonante, né? A astrofísica, para mim, a física de forma geral, assim como a computação, mas eu acho que a física é mais acentuada aí, nesse sentido, eu acho que é uma das poucas ciências que não tem dubiedade, não tem uma segunda opinião. Não tem uma física para mim, uma física para Roberto, uma física para o Rasta, né? É uma física para todo mundo e ponto. Então, ela, nesse sentido, ela não dá margem a vir um monte de palpiteiro para falar, porque não, se você pensar por esse lado... Pô, não, cara. Cara, hoje eu tô batendo gente que acha que a Terra é plana, mano. Você tá equivocado aí, cara. Pois é. E assim, não concordando com a Terra é plana, claro que não, mas eu sou de comunicação, se ligou? Então eu vou ter sempre a ideia de, e aí, Jotobá, o outro lado da moeda fala o quê? Eu vou tentar ter essa visão de múltiplas opiniões, se ligou? E aí eu quero pegar esse gancho, eu posso continuar essa linha aqui, Jotobá? Você ia falar alguma pergunta? Não, então, vá, mande. Indo por esse viés de comunicação, porque eu tenho de fato essa graduação em comunicação, eu vi que vocês construíram algo ligado ao Twitter, que é uma hashtag que é AI ThreadBR.
eu queria entender duas coisas. O que é o AI Thread BR? Assim, eu dei uma lida rápida e entendi, mas eu queria entender como é que ele serve, como é que ele ajuda o trabalho de vocês assim, a nível de comunidade. Então, eu acho que começar do começo, tudo começou com a AstroThread BR, que é sobre astronomia e astrofísica. E foi em 2018. E, inclusive, essa tag é uma das tags de ciência mais usadas desde 2018. Então, esses dias mesmo, ele ficou assim nos trend topics de ciência. Já teve um monte de moments no Twitter. Eu já tive um moment com a AstroThread. Então, já teve até trend topics mesmo no Twitter com a AstroThread. Então, assim, é uma coisa que ficou gigante. A Geisa e a Ana Posses, que são as donas da AstroThread, elas foram convidadas até para ser colunista da Galileu. E elas ganharam um concurso ano passado do Serrapilheira, que agora eles têm verba para montar, para ir em evento, para fazer pôster e etc. Então, assim, é uma coisa gigante. E a ideia delas era divulgação científica em astrofísica e astronomia, para mostrar que a gente consegue explicar astronomia de uma forma mais ok, assim, justamente para mais pessoas leigas. E aí, foi em abril ou março, eu tava meio assim, porque eu fiquei, ai meu Deus, eu só sei de física de buracos negros, eu queria participar mais da AstroThread BR. Oi. Só sei, viu? Só. Só isso aí. Aí eu falei, eu quero participar mais, só que aí eu tava no período de escrever dissertação e tal, então assim, eu tava lendo muito paper de machine learning, a inteligência artificial e tal, e aí eu cheguei pra Geisa e falei, Geisa, eu acho que eu vou criar uma AI thread. Aí ela assim, vai, cria e eu vou ajudar, então assim, ela me ajudou muito pra divulgar e tudo mais. Então assim, essa foi a ideia da criação da tag. E o objetivo principalmente uma coisa que eu discuto no meu Twitter pessoal mesmo, porque assim, eu posto alguma coisa sobre buracos negros, todo mundo, uau, meu Deus, buracos negros e etc. Aí eu posto alguma coisa de inteligência artificial, todo mundo só... E aí eu falei, não, mas por que será isso? Aí eu conversei com outras pessoas da área e falei, porque, então assim, falta divulgação. E no Twitter eu procurei, não tem divulgação em inteligência artificial praticamente, não tem. Então, assim, esse é um dos objetivos de mostrar a inteligência artificial e trazer para as pessoas e ver que não é, ai meu Deus, Skynet vai matar todo mundo. Então, essa é a ideia por trás, assim, mostrar para as pessoas, gente, a inteligência artificial é isso, é legal, não vai ser o Skynet que vai sair matando todo mundo. Então, e aí eu pego os artigos que eu leio já para o trabalho e eu tento pegar essa linguagem científica e transformar numa linguagem mais acessível para as pessoas entender, porque eu acho que assim, conteúdo em inglês já tem de monte. Agora não tem conteúdo em português. Então é uma coisa assim, que eu quero pelo menos ajudar um pouco de trazer essa informação para a população mesmo, para a população fora da área, porque a pessoa da área já tem essa informação. Então, assim, se eu puder ajudar uma pessoa a conhecer a área e ver que, olha, tem um artigo tal falando sobre isso, eu já vou ficar feliz. Então... Porque, assim, saber inglês é privilégio de poucos, assim, então... É verdade. Cara, eu gosto pra caramba do AI Thread BR. Inclusive, eu cheguei até a Roberto por intermédio do AI Thread BR, que eu já seguia já. Legal. Gosto pra caramba, tá? Inclusive, deixa eu fazer até aproveitar esse gancho aí. E uma das coisas que eu acho mais legal foi o que você comentou. Ele desmistifica muito desse misticismo que tem por trás da IA, né, que é um monte de robô que vai chegar e vai matar todo mundo, e não tem nada disso. No fundo, a gente sabe que uma das coisas mais apaixonantes assim, da IA é que a IA está em todo lugar. Sim. Então, a IA é uma das áreas que ela resolve, ela está aí para resolver, aplicar tarefas que exigem algum certo nível de intelecto, né? Então, automatiza parte desses processos. Se a gente estiver pensando em evolução em muitos desses aspectos, vem por conta da IA. E eu vejo que o AI Thread BR ele quebra muito disso. E o interessante, uma vez, que eu vi um AI Thread que eu achei muito legal. Eu queria que você comentasse sobre essa thread. Que, na época, isso foi um boom para mim, porque eu caí na mesmice que geralmente todo mundo cai. Eu não lembro exatamente a data, talvez você deva lembrar melhor que eu, mas o Facebook foi divulgado aí, não sei de onde surgiu, geralmente onde a fonte é difícil a gente rastrear, de que duas máquinas lá no Facebook
detidas de algum algoritmo de IA, começaram a se conversar em uma linguagem desconhecida pelos humanos, e aí, em algum certo ponto, eles se entendiam entre si, e aquilo foi tomando uma magnitude, aí eu vou contar da minha experiência, na época da matéria que eu li, né, de que gerou uma certa tensão dos engenheiros lá do Facebook, e por questões de segurança, desligaram a máquina. Eu lembro que na época eu cheguei a comentar com alguém, que eu não lembro qual era, eu disse, porra, velho, será que desligaram mesmo? Acho dificílimo desligar, porque imagine, se isso de fato acontece, pode ser uma das coisas mais interessantes na IA atualmente. E você desmistificou isso aí, né? Conta um pouquinho sobre isso aí. Que de fato foi em 2017 isso, e aí eu lembro também que muita gente estava, eles estão conversando, vão sair matando todo mundo, eles estão planejando algo maligno e vai matar todo mundo. Mas, assim, o motivo pelos quais desligaram foi porque simplesmente não era útil. O que eles faziam era, eles queriam uma AI que usasse o chat do Facebook, porque foi o Facebook AI que estava fazendo isso, e conseguisse negociar. Então, você, sei lá, vendia, quero vender meu computador. E aí, colocava uma AI para negociar por você. Ou se quisesse comprar alguma coisa, você colocava uma AI para conversar. Então, eles estavam treinando essa AI para negociar no chat do Facebook. Aí, o que aconteceu foi, em um dos treinamentos, começou a ter uma linguagem... Sim, eles estavam treinando em inglês, mas começou muita repetição e uma linguagem meio estranha. Só que eles perceberam que, as AIs lembravam o próprio nome. Eles tinham que negociar, acho que era uma bola, se não me engano, então eles lembravam que tinham que negociar uma bola, então eles ficavam repetindo ball, 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 e no final eles chegaram numa negociação e deu ok, deu tudo certo. Só que eles ligaram simplesmente pelo fato de, como que vai colocar uma AI que fica repetindo só a mesma palavra e não dá para um ser humano entender? E então não tinha muito por que continuar com isso, então eles ligaram, eles publicaram um paper depois sobre isso e tem alguns resultados ok. Mas o que muita gente não sabe também é que quando você treina um algoritmo, você vai treinar para aquele task. Então, aqui, o task era negociar compra. Então, assim, mesmo se a, sei lá, inventasse uma coisa própria, aí você só ia saber negociar. Você ia ficar, tem uma bola para vender, você quer comprar uma bola? Então, assim, não ia sair uma inteligência do nada. E como eu falei na thread mesmo, eu discuto isso, tudo parece uma caixa preta. Mas tem matemática por trás, não é uma coisa só assim, vai sair uma inteligência do nada, boom. E então é uma coisa interessante. Ano passado eu fui num evento que foi o maior evento de inteligência artificial na América Latina. E lá tinha o Yoshua Bengio, que é o ganhador do Turing Award do ano passado. Ele deu uma palestra, não foi pessoalmente, porque ele teve, acho que se não me engano, ele quebrou a perna uns dias antes, então ele não pôde ir pessoalmente, mas ele falou justamente sobre isso, sobre como a gente está tão longe de uma AI conseguir ter uma inteligência própria. E a forma como ele falou foi assim, foi mind blow. Eu lembro que meu amigo estava do meu lado, eu olhei pro meu amigo e eu fiquei tipo... Porque ele falou, AI tem intuição porque você dá por observação. Então, ela vai observar e vai aprender por observação. Só que ela não tem uma lógica por trás. Então, assim, você não vai jogar uma bola, ela vai aprender que uma bola cai porque ela vai observar que a bola cai. Mas ela nunca vai... Uma coisa tipo, tem um peso que é igual a mg, que vai cair, a bola vai fazer uma parábola. Então, assim, falta lógica para AI e a gente está muito longe disso acontecer. Então, assim, não vai sair uma inteligência... do nada, assim, então... Isso, cara, eu acho que esse é um grande mito, né? Todo mundo que também começa a se interessar um pouquinho por IA, e eu sofri disso, e quando... Enfim, né? O grande lance é que o que a Roberta falou é muito verdade, né? Hoje em dia nós conseguimos resultados muito, muito mais performáticos do que os dos humanos em relação a assuntos específicos. Então, se você treina uma máquina para resolver um problema matemático, ela vai resolver muito mais rápido do que qualquer ser humano. Só que essa mesma inteligência não vai servir para pensar, por exemplo, como cozinhar uma janta, por exemplo. Né? Então,
existem até alguns pequenos estudos experimentais de como recriar ali, né, redes neurais, enfim, mas de formas mais genéricas, mas isso ainda a gente ainda está muito longe de ter um resultado realmente que consiga pensar. Eu acho que esse a gente vê muito em Black Mirror, né? Aquela consciência de inteligência artificial. Infelizmente, a gente ainda está muito longe desse tipo de... Mas veja, será que a gente realmente precisa disso, né? É lógico que a gente precisa... seria legal esse mundo, né? Mas, cara, com o que a gente faz hoje, puta, já é muito bacana, né? A gente já consegue muita coisa com o que a gente tem hoje. Então, será que realmente a gente precisa de uma consciência, inteligência artificial ali? Não sei. Sim. Eu acho que precisa, porque o avanço implica isso aí. Senão a gente vai ficar nessa IA sempre. Por exemplo, no livro Life 3.0, não sei se já leram, do Max Tegmark, ele traz um questionamento muito interessante. E aí falando, por exemplo, que você comentou, né? A IA hoje está muito avançada em determinadas áreas do conhecimento muito particulares. Então, na área das exatas, ele já resolve problemas muito melhores que nós, por exemplo, para fazer qualquer tipo de cálculo. Para games está muito avançado. A gente viu no jogo Leopard que ele já consegue ganhar do humano. Enfim, várias áreas desse conhecimento já está muito avançado. Então, o livro traz como 3 definições, né? A primeira que é o ANI, que é o Artificial Narrow Intelligence, que é justamente esse tipo de inteligência artificial, que é uma pontinha nessa ilha do conhecimento aí, resolve problemas muito bem particulares. Aí tem uma outra camada chamada AGI, que é Artificial General Intelligence, que é justamente essa inteligência que você questionou aí, que é uma inteligência artificial geral, que é o seguinte, você joga no campo, meu irmão, vai lá, é aquele filho pequeno que a gente dá um tapa na bunda e diz, vai lá, meu irmão, resolva seu barba aí, resolva seu problema. Ou seja, ele é inserido em um mundo e ele consegue, por inferência ou diversos aspectos cognitivos aí, resolver os seus problemas pouco a pouco e evoluindo e aprendendo com isso tudo. Mas, além disso, tem outro tipo de IA que está acima dele, que os especialistas chamam de ASI, que é Artificial Super Intelligence, que é a inteligência artificial que não só ela vai conseguir entrar em qualquer área do conhecimento. Ó, viva São João, você escuta os fogos? Viva! Então, não só ela vai conseguir entrar em qualquer área do conhecimento, como ela vai ser melhor que os humanos em todas as áreas do conhecimento. Alguns especialistas trazem como uma utopia isso, principalmente quando a gente vai para o campo subjetivo, né, artes e tudo mais, mas outros dizem que em um dado momento isso pode ser inevitável. E aí o livro ele traz o seguinte questionamento e eu vou trazer para todo mundo aqui. Porque o lance aqui, Roberto, é a gente discutir alguns desses temas, né? E a sua presença aqui é extremamente rica para esse aspecto. O que ele traz no fundo no livro é o que nós, seres humanos, considerando que, como premissa, de que inevitavelmente, pelo menos, a Artificial General Intelligence, né? A inteligência geral, ela vai chegar a um determinado nível avançado, como nós, seres humanos, queremos ou imaginamos ou estamos trabalhando para que esse mundo chegue, né? O que a gente está fazendo? O que vocês imaginam aí nesse aspecto? Até travei. Até travei. Brother, eu de verdade eu fico me perguntando, porque às vezes eu vejo trabalhos avançando, mas de uma maneira muito desconexa. Assim, eu não consigo ver essa integração de fato. Onde é que a gente... Porque assim, deixa eu tentar reformular meu pensamento. Quando se fala de astrofísica, para mim, aliás, de um astrofísico na atualidade, para mim ele faz o mesmo papel que um filósofo faria lá na Grécia Antiga, tal. É um cara que ele está olhando para o futuro e respondendo diversos questionamentos. Se ligou? E o tempo inteiro essa pergunta, ou ela está mudando, ou ela está sendo feita de maneiras diferentes, mas eu sei que nós estamos construindo ferramentas hoje para poder perguntar ou ir mais além. Mas a nossa maneira de viver, de se relacionar, não teve grandes alterações. A minha preocupação não é nem se virar de fato uma Skynet ou alguma coisa desse tipo que vai de fato dominar o mundo, mas o que vai sobrar para nós seres humanos depois que, como o Jotobá falou, nessa perspectiva de futuro onde a inteligência artificial conseguirá ser melhor do que nós humanos em tudo, o que vai sobrar para a gente fazer, se ligou? O que a gente faz, velho? Só interpretar os dados e retroalimentar? Nós seremos a energia desse sistema? A Matrix?
a meu questionamento é mais no sentido de como nós nos definiremos seres humanos na era, de fato, da inteligência artificial. Sacou? A gente vai chegar a um determinado aspecto de que a distinção entre humano e máquina vai ser um tanto tênue. Então, mas como é que a gente imagina? Como é que a gente, de fato, vai diferir de uma máquina? O que é que vocês acham disso aí? Isso me lembrou agora que tem... Eu não sei, sabe o Código da Vinci? O autor dele tem um livro chamado Origem. E esse livro, assim, o plot twist tem a ver com essa questão. E, assim, é uma coisa que você olha e você realmente fica, tipo... como a gente vai realmente se definir humano nessa era que eles descrevem lá, quando a inteligência artificial, ou seja, as máquinas dominarem tudo? Isso é realmente uma coisa que eu fiquei realmente pensando por muito tempo depois que eu li o livro, assim. Então, é interessante a forma como eles abordam também. Já eu aqui, já pegando um outro ponto, né? Eu realmente eu não imagino esse futuro distópico onde as máquinas dominam os humanos e tal, né? O que eu imagino para daqui a 50 anos, né? Espero estar vivo até lá para poder ver, né? Mas eu imagino que sim, a gente deve chegar nesse tipo de evolução, mas ela vai ser uma evolução, na minha opinião, que vai transformar a forma como nós vivemos. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que as profissões que nós fazemos hoje, né? Programadores, muito provavelmente não vão existir mais, né? Médicos, grande parte das áreas e das profissões, ou seja, o mundo como nós conhecemos hoje, provavelmente ele deixe de existir. Ou seja, imagine um pouco mais dessas tarefas que a gente consegue fazer ou por repetição, ou por, enfim, né, ou até coisas que se aprende e tal, mas eu acho que o ser humano ele vai ter um papel na sociedade muito mais subjetivo. Foi um pouquinho do que o Rasta trouxe pra gente, né? Cara, e a arte, né? E essa presença do espiritual que a gente ainda acaba colocando nos nossos trabalhos, o sentimento, a música, né? Eu duvido que uma máquina consiga compor uma música como Beethoven fez, por exemplo. Né? Só para trazer um contraponto aqui, né? Porque no final das contas a música ou a arte ela é uma expressão do próprio ser humano, da nossa alma, de como nós queremos falar alguma coisa para o mundo, né? A máquina ela pode muito bem aprender a programar, aprender a fazer uma cirurgia, aprender a resolver os problemas matemáticos, simular os buracos negros, trazer uma série de conhecimentos que nós ainda não temos hoje. E beleza, eu acho que é para isso que a gente está evoluindo, mas eu acho que a tarefa e o papel do ser humano vai realmente ser esse papel de trazer todas essas questões mais subjetivas, né, da alma, da criatividade, do conhecimento, que são coisas que a gente, até então, sabe que a máquina não consegue ainda fazer, né? Então, eu entendo que, assim, as profissões todas vão ser outras, né? A gente vai acabar deixando de lado todas essas profissões que nós temos hoje, ali, manuais e tal, e vamos trabalhar em outras áreas, né? Deixar as máquinas fazendo as partes que a gente já faz hoje, a gente vai estar atuando em outras partes, mas nunca, acho que muito difícil a máquina dominando, enfim, né? E aí vocês vão falar, putz, mas e o desemprego, né? Porque se a gente for parar para pensar, né? Cara, se a gente fizesse isso hoje, um corte brusco, cara, a maioria da população não teria mais como se manter, né? Mas aí tem vários estudos sobre isso até, né? De quem tem a indústria, pagar uma parte para quem não tem, enfim, mas o grande lance aqui é que cada vez mais o ser humano, e aí volta naquilo que a gente falou em um dos nossos momentos anteriores, né? Aquela capacidade que eu vou ensinar para os meus filhos, por exemplo, de aprender a aprender. Eu acho que essa vai ser a sua única arma para viver no futuro. Se você não souber aprender a aprender, a se atualizar, a se modificar, cara, tá condenado a sua profissão, a sua carreira, enfim. Acho que é bem por aí, né? O lance é o seguinte, Roberta, você tuitou um seguinte trecho, tá? Eu vou parafraseá-la aqui. Na verdade, eu vou citá-la diretamente. Eu sou do princípio que a ciência só se move com curiosidade
desde que não passe por cima da ética. Bem, esse é um ponto muito, muito, muito interessante, até um tanto quanto polêmico. Me permita discordar. Talvez não necessariamente o termo ético é um pouco pesado e complexo em relação a isso, mas pelo menos imoral, para mim, a ciência e a IA tem de ser. O que é que eu quero chegar com isso? Quando eu li essa sua thread, peraí, o que é ética? E coincidiu justamente que semana passada teve o 3º simpósio de inteligência artificial, foi online e tal, aqui no Brasil. E aí da galera... Eu vou estender só um pouquinho, pessoal. Peço só desculpa se eu delongar demais. Mas acho que esse é bem profundo mesmo. Então, um dos participantes fez a seguinte pergunta. Dá para... tem uma forma... Como é que ele perguntou? Tem uma forma de organizar eticamente a IA? Tá ligado com o que você tweetou aí, né? E aí o palestrante, ele começou com o seguinte, primeiro a gente tem que definir ou distinguir ética de moral. Aí é verdade. E aí ele falou, mas não respondeu a pergunta. Aí eu fui pesquisar o que é ética, o que é moral, blá, blá. No fundo, e aí me corrija se eu estiver errado, e muito provavelmente eu devo ter me passado em algum aspecto técnico, mas no fundo, a moral ela lida com os princípios sociais regionais. Então, a religião, a cultura, ela influencia diretamente na moral. Ou seja, algo que moral aqui no Brasil pode ser imoral na Índia ou na China e por aí vai. A ética, ela passa por uma perspectiva mais particular. Isso que eu estou fazendo, de fato, eu considero ela certa? É legal eu estar fazendo isso? Então, esse é um questionamento mais profundo interno do que externo, né? Pelo menos até onde eu vi. Veja bem, é muito simplista, porque a ética em si tem vários campos que, quando eu fui pesquisar, eu fiquei quase louco. A filosofia já analisa, desde a época de Platão, ele já traz uma abordagem sobre ética e tudo mais, mas no fundo geral a gente tem essas duas frentes, né? E aí, vou fechar. E aí, qual o lance? Na minha vida, eu passei por alguns momentos aí de divisão, certo? Como ser humano mesmo. E talvez esse tenha sido o momento mais divisor para mim, em vários princípios que eu carregava anteriormente. Eu assisti uma peça chamada Alma Imoral. Você já viu essa peça, velho? Não. Cara, essa peça é espetacular, meu Deus. Tomara que ela volte, velho. Vocês Já têm de busquei assistir. ela no Google, mas malheureusement. Cara, enfim, eu não vou nem dar muito spoiler em relação a essa peça. Mas ela é protagonizada pela atriz... Como é o nome dela? Não lembro a atriz. Mas, no fundo, ela vem do livro, que é o mesmo nome, né? A Alma Imoral, do Newton Bonder, que é um rabino e tudo mais. Enfim, tem um trecho na peça que é mais ou menos o seguinte, nós devemos compreender quando o certo é certo e quando o errado é errado, tá? Mas mais importante que isso é compreender quando o certo é errado e o errado é certo. E aí nessa peça, ela citou um trecho do livro, né, que eu nunca esqueci. Eu vou tentar falá-lo aqui para embasar o que eu estou querendo dizer. Uma mulher que... Era uma vez uma mulher muito, muito, muito pobre que vivia com seus 2 filhos sozinhas. E aí, um belo dia, um rapaz chegou lá, muito bondoso, e deu para ela de presente uma galinha. Ela recebeu aquela galinha, só que ela, muito devotada e muito religiosa, né, nos seus princípios, antes de executar a galinha, ela levou para o rabino mais próximo e perguntou a ele: Rabino, diante dos princípios, dos dogmas da religião, né, e do que você prega como certo ou errado, devo eu sacrificar essa galinha hoje? O rabino pegou essa galinha, levou para dentro de casa e aí começou a pesquisar. Pegou o livro, analisou a anotação, tal, pegou o livro X, anotação não sei de quem, do fundo de uma grande pesquisa, um tanto quanto profunda naquele momento. Ele virou para a esposa dele, que estava junto com ele, e disse: diga à mulher que não, ela não pode sacrificar a galinha. E a mulher pegou e simplesmente pegou a galinha e levou para a mulher. E a mulher, quando viu a esposa do rabino chegando, perguntou, muito excitada, né? E aí, eu posso ou não sacrificar a galinha? E ela disse sim.
Aí a mulher ficou contente, pegou a galinha, saiu, meu Deus, sei o que, e levou e se picou. E o rabino viu aquilo tudo acontecer, né? E aí perguntou para a mulher, por que você fez isso? Ela não pode sacrificar. Tecnicamente isso não pode. A galinha ainda não está preparada pelos nossos princípios para ser, de fato, sacrificada. E a mulher respondeu o seguinte, você tomou a sua decisão olhando para o livro, olhando para a galinha. Você olhou para o livro, olhou para a galinha. No momento que você me deu a galinha, eu olhei para a mulher, olhei para a galinha. Olhei para os filhos e olhei para a galinha e disse sim. Então o que eu quero dizer com isso? Nesse momento o que é certo era errado e o vice-versa também. Então se a gente pensar que a ciência e a IA, né, propriamente dito, como a gente está falando aqui nesse aspecto, se a gente pesar a ética e a moral, ela, para mim, era um limitante, tá? Então já vou dar minha opinião, aí eu abranjo para vocês aí. Então, no meu ponto de vista, ela não só deve, como ela deve ser imoral sob determinado aspecto. Vai chegar um determinado momento onde ela tem de romper, ela vai ter de ser, como é o termo que usa bastante, ela vai ter que ser meu Deus do céu, disruptiva, mas enfim, ela, em algum dado momento, ela vai ter que romper com a moralidade, né, talvez, enfim, que você comentou, da ética para poder, de fato, a gente avançar na ciência e na IA. O que vocês acham em relação a isso? Desculpe pela delonga. Eu acho que eu tuitei isso aí depois desse paper que fez um burburinho essa semana, que chama Pulse. E, assim, acho que o problema foi que, assim, estavam usando o dataset enviesado. Tá usando homens brancos no dataset. Então, assim, chegou ao ponto onde colocava uma mulher, então o resultado era sempre um homem branco. Colocava o Obama, saiu um homem branco. Então, assim, e aí um monte de gente, o próprio Ian LeCun comentou sobre isso, a Nima da NVIDIA AI comentou sobre isso, o Hardmaro do Google Brain. Então, assim, então eu acho que eu tuitei assim, um monte de gente veio e discordou do que eu tuitei e tal, e eu até respondi isso antes de começar o podcast mesmo, eu estava respondendo uma mensagem lá, que, assim, todo mundo tem direito de discordar de mim. O que eu peguei mesmo, as informações que eu peguei foi mais de pessoas, pessoas renomadas nessa área, né? E isso me lembrou muito uma outra thread que eu fiz, e eu até coloquei lá, era sobre umas AIs que se baseiam em gênero, e cor e classe social. Então, por exemplo, era AI que ia decidir se você podia ou não pegar empréstimo de banco. E isso ia avaliar seu gênero, sua cor, sua classe social. E aí, por exemplo, você via lá, por exemplo, mulheres durante o tempo, assim, a gente sabe que mulher sofre mais no ambiente machista, por exemplo. E aí, uma AI ia ver mulher e não ia dar um empréstimo só porque é mulher e porque ela aprendeu enviesada de que homens são mais bem-sucedidos, então mulher não merece um empréstimo por causa disso. Isso pode acontecer com questão de classe social, com a questão de racismo. Então, foi nisso que eu quis dizer, que a gente não pode basear a ciência em AI nessa questão, na questão de gênero, na questão de cor, na questão de classe social, porque a gente vai acabar, porque a máquina vai enviesar para o lado que a gente está enviesando. Então, isso é um grande problema, sabe? Não só isso, questão, por exemplo, no LinkedIn, tem AIs que vão ver se o seu currículo bate. Se for comparar o currículo de uma mulher com o de um homem, ou de uma pessoa negra com uma pessoa branca, enfim, ou uma pessoa pobre com uma pessoa rica, ela sempre vai estar enviesada por levar esses parâmetros como dados para a rede aprender. Principalmente por causa da história. A gente sabe que as pessoas negras são marginalizadas, as mulheres estão fora de ambiente machista, as pessoas pobres têm menos oportunidades do que as pessoas mais ricas. Então, assim, esse era o que eu queria dizer. Não levar em consideração, assim, essa questão da ética. A gente não pode trazer esses bias, esse racismo, esse machismo, enfim, para AI, sabe? Então, era isso que eu quis dizer com essa frase. Posso complementar aqui? Acho que, cara, a Roberta resumiu muito bem o que eu também penso.
Só trazendo algumas informações complementares, tá? Nos Estados Unidos, o pessoal começou a usar AI para fazer alguns experimentos em julgamentos, por exemplo, né? E nesses julgamentos, qual que é o dataset de um julgamento? Eu vou pegar, né, como já acontece na advocacia, no direito e tal, eu tenho lá, eu utilizo os precedentes ou os casos que já foram julgados, semelhantes a esses que eu estou julgando aqui agora, para fazer uma análise, enfim, os inputs, os outputs, e eu acabo gerando um resultado. E olha que interessante, né? De novo, confirmando ou reforçando o que a Roberta acabou colocando, esse julgamento ele ficou enviesado. Então, pessoas negras tinham mais possibilidade de serem julgadas de forma errada, mulheres, né? Pessoas mais pobres. E aí o que eu trago um questionamento, e eu já tentando responder um pouquinho também, pessoal, a gente tem que entender que a máquina, a IA, ela não tem culpa disso, né? Quem tem culpa disso somos nós. Nós é que vivemos consciente ou inconscientemente numa sociedade racista, numa sociedade machista. Estamos tentando melhorar? A gente tenta todo dia. Todo dia a gente tem aprendizados, a gente tem... nós que temos aqui uma visão um pouco mais para frente, conseguimos entender isso de uma forma mais bacana. Mas os datasets que olham para o passado, e eu acho que esse é o grande lance, né? Quando a gente acaba olhando um dataset que olha para os acontecimentos da humanidade, ele vai trazer esse rastro ali, né? Ele vai trazer essa pegada desse direcionamento enviesado. Aí agora, o grande desafio, e eu acho que é muito nesse aspecto que a Roberta estava comentando na fala dela ali, agora nós temos um problema, né? A IA, ela olha para o nosso dataset. Agora, como que a gente desenviesa esse dataset, né? Como que a gente faz isso se tornar um julgamento um pouco mais justo, né? Desconsiderando essas questões que, inevitavelmente, nós mesmos tendenciamos dentro dos aprendizados que são imputados na máquina. Mas, assim, acho que tem que ficar bem claro que a IA, no aspecto geral, não é ela que gera os resultados. Ela só gera resultados a partir dos dados que nós inserimos como input para ela, né? E se os inputs estão enviesados, o resultado vai estar enviesado. Agora, o desafio é como resolver esse problema? Como fazer com que esses inputs, né, eles sejam calibrados? E aí começam alguns questionamentos, né? Poxa, mas eu vou não olhar para os casos, né? Se a gente já faz assim hoje em dia, não sei, também aí fica a pergunta no ar. Como que a gente resolve esse tipo de problema? É realmente um desafio ainda, na minha visão, né? Não, e aí eu tenho que falar a seguinte coisa, duas coisas na verdade. Um eu vou falar para Diogo, claro, concordo com vocês dois, em pleno acho que ética acima de tudo. Vou falar duas coisas, uma para Diogo e outra para Roberta. Para Diogo começa assim. Quando você falou na frase anterior sobre a questão do sentimento, da produção humana, a expressão humana ser exclusivamente da máquina, eu vou ter que avisar para um amigo meu que ele se apaixonou por um chatbot, e é possível, para ele não criar expectativa, para ele não criar esperança. E Roberta, você tem certeza que a Skynet não vem por aí? Tenho. É apenas uma brincadeira absoluta, né? Você não tá na construção do inimigo, né? Sim. Isso que o Diogo falou, até hoje mesmo, um cara veio nos comentários da minha thread e tava falando, porque tem que publicar o paper de qualquer jeito e blá, 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 blá. E aí eu falei, não, você tem todo o direito de discordar de mim, o que eu falo não é verdade absoluta de forma nenhuma, o que eu informei aqui é o que pesquisadores renomados falaram, e a mesma coisa, e aí o exemplo que eu dei por exemplo, na física de buracos negros, tem buraco negro que gira e tem buraco negro que não gira. Se eu estou treinando os meus dados para um buraco negro que gira, na hora que eu for publicar um paper, eu tenho que deixar isso muito explícito. Olha, esses dados são os buracos negros que não giram. Então, é esse modelo aqui. Eu não posso vender o meu paper como, o caso geral, uma AI que vai simular todos os buracos negros possíveis. E isso é física de buracos negros, mas isso fica muito pior quando a gente leva para a questão mais social mesmo. E uma outra, e isso que o Diogo falou sobre do julgamento e que tinha uma AI, isso voltou à tona essa semana. Eu nem consegui ler o paper, para falar a verdade, porque eu sabia que eu ia passar raiva. E é isso, eles criaram uma AI para descobrir se a pessoa é criminosa ou não, sabe? Então, é uma coisa que, assim, que dado você vai dar para essa... Com certeza não é um loiro de olho azul que eles vão alimentar. Isso quer dizer que um loiro de olho azul não vai ser criminoso. Então, assim, é uma questão, sabe... Você vai alimentar com o dataset, então alimenta com todos os datasets. E tem questão que, assim, tem uma frase muito boa que o cientista se preocupa muito se pode e não se deve. Então, assim, se preocupar, eu posso fazer isso?
mas nunca é, eu devo fazer isso. Então, assim, para que uma AI para ver se a pessoa vai ser ou não criminosa, sabe? Não tem uma aplicação para isso. Então, assim, é só alimentar um racismo, um machismo que, sabe? Então, e também classe social, então é uma coisa mais, sim. Boa, muito bom. Mas, Jatobá, só pra gente fechar, cara, que eu fiquei bem curioso. Você falou que não concordava com a frase, né? Você tem algum contraponto aí de por que... Assim, cara, eu tenho certeza que não tem nada a ver muito com isso que a gente tá falando, mas qual que era o seu contraponto? Ou seja, para você, quando que a ética pode ser corrompida em prol da evolução da IA? Na sua visão aí, tá? Na minha visão, isso vai acontecer, ou isso deve acontecer, em questões que a gente não sabe a solução. E muito provavelmente romper essa fronteira do que a gente conhece ou tem regido na sociedade como moral, se a gente não romper ela, não vai ter como avançar nisso. Tenho vários exemplos para citar em relação a isso, mas assim, a minha opinião foi no sentido de, será que tentar organizar eticamente a IA, a gente não vai acabar ainda mais aumentando e exacerbando os preconceitos que são nossos? Quem é que vai estar organizando eticamente a IA? Somos nós. Nós somos, por essência, isso tudo que a gente acabou de dizer. Estamos num processo de evolução? Estamos. Mas esse processo de evolução ele vai demorar muito, mas muito tempo ainda, se é que a gente, de fato, vai chegar numa utopia desse jeito, né? E se não, essa utopia seja o pior aspecto desse avanço que a gente imagina, de ser uma ética e moral plena que rege tudo, entendeu? É nesse ponto mais particular. Obviamente que, vamos lá, claro que tem determinados aspectos e características, principalmente essas que vocês citaram, que não tem discussão, tá? Então, o que eu falei mais determinadas áreas que não envolva diretamente algum desses aspectos que são, em certo ponto, evoluídos para a gente hoje em sociedade, e por vezes, né, involuídos, né, que a gente vê essas questões sempre vindo e voltando à tona de uma forma completamente absurda, né? A gente tem que explicar por que o preconceito hoje é errado, independente do seu cenário. Enfim, então, mas o que eu estou querendo dizer é isso, tá? Nesse aspecto. Tem determinadas características que nem nós, seres humanos, que nós, seres humanos, não conseguimos resolver, e para a máquina romper essa determinada área do conhecimento ou área do saber, ela vai ter, por algum aspecto, dar uma esbarrada, porque, enfim, são limitantes, barreiras limitantes para a gente. Eu acho assim que só essa questão de quando a gente não sabe, mas, por exemplo, numa questão que a gente já sabe, por exemplo, racismo, machismo não deveria existir. Assim, é só não alimentar esses dados para a rede. Assim, para não ficar enviesado, é simplesmente não alimentar. Coloca assim, sei lá, você está procurando uma vaga de emprego de programação. Em vez de colocar se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, vê quais linguagens essa pessoa sabe. Aí alimenta isso para a rede. Então, assim, tem maneiras de contornar isso em certos casos. Então, acho que por enquanto essa seria a resposta. Não, já que os dados estão enviesados, então a gente tira esses dados e alimenta outros que não são enviesados. Então, assim, em alguns casos é possível. Roberto, mas também dá para normalizar isso de uma forma bem simples também, né? Então, tem várias, assim, eu acho que volta naquele assunto. Quem está por trás da inteligência que consegue medir isso e verificar, e principalmente o que a Roberta falou que eu acho essencial, é documentar. Se eu estou fazendo um experimento enviesado, cara, coloco lá, tá enviesado porque meu dataset está enviesado. E aí o meu resultado vai ser enviesado por causa disso. Inclusive, isso é inferência do meu resultado, entendeu? Mas enfim, acho que esse assunto vai longe, né, gente? Então, só o lance isso aí, falando com exatamente o que a Roberta falou, né? Para mim, não só é bem complicado, de fato, tá? E esses pontos de vista são importantes mesmo. Mas, por exemplo, para mim, eu acho importante ter esse tipo de pesquisa, porque evidencia coisas que a gente tem... Evidencia os nossos problemas, seres humanos, que a gente questiona. Por exemplo, se esse cara não tivesse feito essa pesquisa, muito provavelmente ele não estava questionando isso hoje. Porra, o problema é no algoritmo ou de fato em quem alimenta esse algoritmo? Então o problema está onde? Estamos nós. Então esse tipo de pesquisa, por mais que a gente ache que é eticamente errado, pode, vamos lá, pode, tá?
trazer algum tipo de benefício, né? Pelo menos no campo da reflexão, para a sociedade. Então, desse ponto de vista, eu penso um pouco mais, digamos assim, liberal nesse aspecto. Até para evidenciar tipo de pesquisas que, no fundo, não vai levar a muita coisa. Mas se a gente não ultrapassar essa barreira, perceba, como é que a gente ia imaginar que, de fato, esse tipo de coisa é indevido, não por conta da tecnologia, mas por conta de nós mesmos? Sabe qual que é o problema, Jatobá? É que daí muita gente vai olhar só o resultado. Esse é o grande problema, né? As pessoas vão, puto, o cara fez uma IA massa aqui, vamos olhar o resultado. E o resultado dá homem branco, loiro, de olho azul. E ninguém vê o porquê que isso está acontecendo assim. Né? Então, a IA falou, enfim, né? Mas o errado ainda não está em nós, que estamos analisando só pelo resultado? Pois é, mas assim, esse é o grande lance, né? Muita gente ainda vai acabar fazendo isso dessa forma, porque, cara, é a forma como ainda grande parte das pessoas entendem IA, né? Quem consome IA? A gente. É no The Last of Us, no reflexo da água. A gente não quer saber o que está por trás daquilo, entendeu? Então, quando isso virar um produto, e eu acho que essa é a grande preocupação, né, Roberta? Se isso de alguma forma virar um produto que precisa de uma decisão que veio enviesada, essa decisão vai vir enviesada e ninguém vai saber rastrear isso daí, de onde veio, entendeu? Um exemplo clássico recentemente saiu um aplicativo que transforma fotos em imagem de anime. E assim, e eu postei isso, fiz uma mini thread falando tal, assim, o que veio de pessoas negras nos comentários falando, não funciona pra mim. E realmente, virou um produto que não funciona, sabe? Tá excluindo uma parte de pessoas que querem usar aquele produto. E sim, realmente tá enviesado, realmente é um problema no produto. Então, assim, isso tem que acabar, sabe? E uma coisa que eu também percebi nesse produto em específico é que era sempre foto de mulher também. Então, assim, era questão de pegar... Então, tinha um certo machismo de pegar, assim, mulher feminina e blá, 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 blá. Então, assim... Então, tinha outros problemas e virou um produto, sabe? Então, no final, era um produto. Então, tipo, assim... E tem que também cuidado com esse FaceApp, o Remini, todos esses aplicativos. Por exemplo, o Remini é pago. Então, assim, você vai pagar um aplicativo que... Sabe, pode ou não ter, enfim, sabe, contribuir com isso. Então, é complicado. É isso aí. Mas é que tá, a gente finaliza ou melhora? Ou tenta melhorar isso dos aspectos? Esse é o ponto, entendeu? Que minha visão, eu entendo de vocês, a minha visão isso deve continuar, porque são questionamentos nossos, isso são questões da gente. Então, como é que a gente consegue construir algoritmos e inteligência dessa forma que não faça isso que está fazendo hoje? Se a gente parar hoje esse tipo de pesquisa, como é que a gente pode chegar a um parâmetro desse que a gente gostaria? Não, é só para finalizar mesmo, que assim, eu estava lendo sobre o dataset desse Pulse, e era de celebridades o dataset, era um dataset de celebridades. E aí isso já é um reflexo do, por exemplo, o que está acontecendo no Oscar. Tem muita gente que não está indo no Oscar em questão de manifestação por causa que o Oscar é racista. Não coloca pessoas negras para concorrer como melhor ator, como melhor atriz, como melhor diretor. Então, assim, todo ano a gente está vendo um monte de gente branca concorrendo às coisas. Então assim, já é um reflexo disso, de celebridades são tudo branca, etc. Então, a gente já vê esse reflexo que está acontecendo no Oscar com AI. Então, assim, é o mesmo dataset. Então, sabe, a gente vê que o problema está mais a fundo ainda do que... O problema está além. Sim. Muito bem, é isso aí. Polêmicas, discussões sempre válidas, porque a gente só evolui quando a gente, de fato, discute as coisas de forma inteligente e educada, né? No mínimo. Enfim, chegamos aqui ao final de mais um CabraCast, esse mais profundo, hein? Já estamos há um tempinho aqui. Viva São João! Viva! Aí, então, vamos lá. Roberta, deixa seus contatos aí, como é que a galera faz para lhe encontrar? Diga aí. Bom, eu uso o Twitter, então, assim, minhas mensagens são abertas no Twitter, então qualquer pessoa pode mandar, é o @import_hobbs. Também tem a iThread, que é a iThread.br. Então, e eu uso o Instagram também, que é o mesmo Twitter, tipo, import_hobbs. E são, acho que as três... Quem tiver querer contato mais profissional e tal, eu tenho o site, robertaduarte.com, e lá tem todos os contatos de e-mail, enfim,
precisar. É isso aí, você que escutou o CabraCast, diga aí sua opinião, vamos estender essa discussão, você é a favor, não é? Acha que dá para organizar eticamente a IA? Se acha que dá para fazer, é viável se fazer isso, enfim, diz aí pra gente o que é que vocês acham, pra gente estender esse baba aqui, tá bom? E no mais, é isso daí, viva São João, vamos tomar nosso licor. Tem São João aí, Roberta? Tenho água só aqui. Aí sim. Então, ó, e você já fica convidado no próximo CabraCast a gente gravar para falar exatamente sobre astrofísica, buracos negros, enfim, a gente entrou na IA de cabeça aqui um pouquinho, essas questões, mas a astrofísica nos coça, dá aquele comichão. Beleza? Então, só para finalizar, né, como eu sempre gosto de dizer, não esqueça do quê? De deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, deixa um comentário pra gente, clica no sininho da notificação. E de novo agradecer a Roberta, acho que foi um puta papo aqui. E já convido ela para vir mais vezes, eu acho que vai ser muito legal essas discussões aqui. Sim, obrigada. Valeu, gente. Isso aí, galera, valeu. E quem quiser botar comentário do filme Interestelar também, é a maneira de participar da conversa, porque é desse nível. Valeu, Roberta, obrigadão. No próximo episódio, o Buzz vai fazer uma simulação aqui, ó, do Cooper. Descendo no buraco negro, ó. E com o Buzz a gente vai ficar nesse CabraCast. Valeu, CabraCast! System shut down. Fica meio bizarro porque não tem áudio, né? Então, fica meio babaca sem o áudio. Talvez com o áudio fique melhor.